planejando, estão sendo estrategistas, tá? Muito bem pra vocês. Olha a primeira fase, sim. Aí deixa eu chamar a atenção de todas as mulheres. Porque algumas moças chegam pra mim, pastora, não tem varão nessa igreja. Pastora, mas olha só, os meninos estão sendo estrategistas, eles estão planejando, eles estão executando. Eu acho que vocês estão pondo uns requisitos muito altos, ou então muito baixo, para poder fazer a análise de vocês, tá? Às vezes Deus já enviou a resposta da oração, vocês não estão sabendo. Então, meus parabéns para vocês. Tá faltando quem aqui? Matheus. Eu vou dar um segundo para vocês, para vocês começarem a caminhar comigo tem pouco tempo. E o Matheus está desde criança caminhando comigo. Tá bom? Mas então, fica a dica. Vocês têm que tá? Para ganhar, vocês só precisam isso. Planejar com antecedência. Quando eu via lá os seis desesperados, gente, imagina essas meninas na hora que vão fazer comida na casa delas. Quando chegar na hora, a minha criança tiver, tô com fome, vai abrir, mas tem que comprar um arroz, tem que comprar um feijão, e a criança está gritando. A gente mandou homem comprar, né? Parabéns para todos vocês pela arrecadação de hoje. Uma palma. Aí. As mulheres, por favor, tá? Não nos decepcionem. Estar na Rede Jovem sempre traz muitas lembranças de quando eu fiquei durante 8 anos, agora 8 anos aqui à frente. Eu já contei uma vez, né, que por várias vezes, que aqui foi o meu treinamento. Não tinha, né, escola de pastores, meu treinamento foi no fogo mesmo, né? Vai, começa lá a pregar. E além de ter que desenvolver nas ministrações como pregadora, como pastora, né, tinha os outros desafios também. Nós éramos novos. Para quem não sabe, eu nasci e cresci aqui nessa igreja, então eu passei por todas as fases que vocês estão, por essa fase que vocês estão hoje. Já passei, já estou em fase na frente. Mas é sempre bom a gente recordar, a gente ver a bagagem que a gente já tem. Você pode pensar, hoje eu não tenho bagagem nenhuma. Teve uma época que, quando eu vim para a Rede Jovens, eu lembro que no meu primeiro emprego, a menina chegou perto de mim, me conte aí um testemunho, me conte aí uma experiência. Mas eu não tenho, eu não tinha nada para falar, eu não tinha experiência nenhuma, eu não tinha nenhuma testemunho para contar, para nada, porque eu achava que a minha vida era sem graça, eu não tinha nada para contar. Passados alguns anos, né, depois de estar no ministério, aí um discípulo para o dia para mim com uma vez. E aí, conte aí um testemunho, eu viro e falo assim, qual área? Qual área? Mas tudo isso é uma caminhada. Então, estando aqui, eu lembrava, né, aí falando aqui que vai ter a primeira festa, né, da primeira rede, a primeira festa, eu lembrei da primeira festa que eu fiz aqui, foi a de hip hop, e que aí ainda eram os bancos de madeira, tiramos os bancos, trouxemos uma galera de skatistas aqui, todo mundo vindo a caráter, eu coloquei um aplique até que assim, uma bota, um monte de corrente, todo mundo hip hop. A Alice e a Amanda estavam aqui com as trancinhas desse tamanhozinho assim, estavam elas aqui, para poder ver o que está acontecendo. Eu achei que subir no banco de tão pequenininha que elas eram, e aquela confusão, e skatista, e ciclista, e o menino pichando aqui, fazendo um mural da Rede Águia, com o símbolo aqui da águia, enquanto estava tudo acontecendo aqui, a apresentação, e ele aqui pintando. E aí eu fui lembrando de tudo isso, era cada situação. Aí, e quando a gente foi crescendo, foi desenvolvendo aqui, e éramos novos, casados de pouco, foi 2006 que nós tínhamos assumido, tínhamos casado em 2001, 5 anos de casado, então éramos muito novos. E aí, além dos desafios ministeriais, né, eu tinha também que me posicionar como esposa, porque éramos todos muito novos. O Marquinhos sempre que ficava aqui na frente, ele sempre que pregava, ele ama isso. Ele ama, quando fala que é pregar, ele já vai, ele é um fominha, né? Eu falo que
entre os pastores aqui tem os fominhos, ele era um deles, né? Deu a oportunidade de pregar com ele mesmo, eu já não sou tanto assim. Aí ele sempre ficava aqui na frente, a maioria das vezes era sempre ele que ministrava, e tinha muita moça, muito rapaz. A frequência que tinha aqui de jovens era de 140, 180 todo sábado, então isso aqui ficava cheio, eu ficava lá atrás organizando aquilo tudo. E aí eu tinha que me posicionar muitas vezes como esposa, né? Porque as moças elas confundiam. Chegavam tanto perto do pastor, ele é tão novinho, né? Do mesmo nível que eu, mas esqueci que era casado, né? Aí tinha vezes, quando terminava o culto, né? Quando a gente veio aqui na frente para conversar com Abraão, né? Assim, acaba o culto, vocês iam pedir oração, né? Eu tinha que ficar de olho para ver quem que vinha pedir oração pro pastor. Entendeu? Aí que acabava a rede, ficava aqueles grupinhos, aí eu tinha que olhar quem que estava naqueles grupinhos ali na roda, em volta do pastor. Quanto, se tinha homem, se tinha menino ou não. Aí uma época, terminando o culto, tô vendo que tinha uma rodinha, tá lá o Marquinhos conversando, aí as menininhas lá, rindo, conversando com ele, daquele jeito, né, louco dele que ele tem. E aí eu via que uma tava, ela, como que eu vou dizer assim, ultrapassando o limite, vamos dizer assim. Aí eu tô vendo de longe o homem assim, tem hora que o homem não pesca muitas coisas não, mulher tem um olho. O meu, então, ele me chamando de olho ruim, entendeu? Aí eu vi de longe, assim, eu fui chegando assim, só peguei ele. Vem aqui, ó. Aí ele tá lá conversando, aqui no meio das meninas, aí eu cheguei assim perto dele, sai daí agora. E levei ele pra fora da roda, entendeu? Muito obrigada. A menina nunca mais chegou perto dele, a gente tinha que se posicionar, né? Aí quando a gente ia para os encontros com Deus, né? Cada encontro tem um tipo de dinâmica, né? E aí tinha lá uns encontros, tinha umas dinâmicas, aí sempre separa os grupos lá entre os pastores, e aí eu ficava olhando assim, né? Quem que ia pro grupo dele? Porque aí as menininhas iam tudo pro grupo dele, gente. Só que eu ia junto. E aí eu lembro que teve uma dinâmica que eu estava grávida, e aí ele foi na frente quando o Abraão chamou, aqui estão os pastores, e vocês escolhem aqui. Aí vai contando e vai fazendo, né, os grupos para ir para a dinâmica. E aí estava o Marquinhos, eu não estava. Eu estava na Copa, eu estava grávida aí. Só que eu ia junto para a dinâmica. E aí elas não viram, né? Então foi um monte, gente, mas foi um monte de menininha, tudo para a equipe dele. E só foi na época que eu lembro, o falecido Sr. Valdivino. Foi também junto. Aí só quando chegou lá, no lugar, eu tava lá também, né? Aí quando termina, não sei se todo mundo foi em algum encontro já sabe, termina lá, tem que fazer as orações, né? E aí você vai dar um abraço na pessoa, né? Porque na casa dinâmica, né? Deus está ali movendo, Deus está ali tocando. Então você vai para conversar. Aí eu tô vendo as menininhas. Vem cá, vários menininhos. Vou pro meu marido, ele não tinha. Vai, aí, né, ele vai, minha filha, Deus te abençoe. Só que ela não saía não, gente, a menina fica. Eu tô lá atrás do eu tinha que me posicionar, entendeu? Eu tinha que ir falando ali com as meninas. Teve um retiro que, antes da gente assumir, a gente tinha acabado de casar, casamos em janeiro, fevereiro tinha um retiro. Nós não íamos naquele retiro, a gente estava em lua de mel. Eu, a minha vida inteira, trabalhando em retiro. No retiro que eu acabei de casar, no carnaval que eu acabei de casar, eu quero lua de mel, eu não quero ir no retiro. Mas aí, não, mas vocês têm que ir, que é para a equipe e tal. Então vamos, é para Deus, então vamos. Vamos lá para o retiro para trabalhar. Aí eu lembro que na minha sobrinha pequenininha, meu cunhado pequenininho, então vamos levar as crianças também, já que eu tenho que ir, então vamos. Aí fomos, aí colocaram, eu ficava trabalhando na Copa e o Marquinhos ficou na cantina, o tempo todo, todos os 3 dias do retiro ele estava lá na cantina, daquele jeito dele, cumprimentando todo mundo, conversando com todo mundo, e eu lá na Copa. Aí terminou, foi lá no Caíque, de Linhares, eu lembro direitinho. Estava lá no Caíque de Linhares, quando acabou, tudo deu um cansaço, né, porque eu fiquei o tempo inteiro trabalhando na Copa. E aí acabou, estava lá no final, no portão, com as malas, eu peguei e sentei assim nas malas, as crianças assim perto de mim, e o Marquinhos em pé esperando o táxi. Aí tá lá em pé, chega 2 meninas.
Aí vem, né? Com aquele jeito que vem, mas sem graça, me empurrando na outra, fica assim, vai lá, vai lá. Aí eu tô vendo, aí a menina para assim perto dele. Então, foi bom, né, o retiro? Ele foi, tô lá dentro. Ah, sábado você vai estar no culto? Ele falou, vou estar lá no culto. Ah, eu também vou. Ela tá lá assim, bonitinho. E eu olhei pra ele, ah, eu também vou. Ele, pois é, vai estar lá, vai ser uma bênção, pode ir. Que Deus vai trazer a palavra pra ela falando, ah, então tá. Ela viu. E essa aí, quem que é? Minha esposa. A menina e foi embora. As situações que a gente foi vivendo, foi crescendo. Eu lembro que teve um retiro que nós estávamos aqui na organização, eram 5 ônibus que estavam indo no retiro, cheios. E aí o Marquinhos foi na frente lá para Goianá, para arrumar tudo, e eu fiquei aqui para receber todo mundo. Eu lembro quando eu cheguei aqui na igreja, o Abraão estava aqui, varrendo o altar. Eu falei, Abraão, você está aqui? Ele falou, estou aqui, vem aqui ajudar para ver se você não precisa de alguma coisa. E o Marquinhos deixou as listas do ônibus comigo e foi para Goianá na frente para fazer, né, toda a estrutura lá. Aí eu tô aqui, aí foi chegando, gente, aquele alvoroço que vocês sabem de retiro, que é uma beleza, mala, e mãe deixando, e pai, gente atrasando, e gente chegando, e documento, você conferindo. Aquela confusão santa, cheia de mala pra cá, cheia de mala pra lá. Aí os ônibus param tudo aqui, 5 ônibus, e os motoristas tudo ali. E aí eu comecei a fazer a chamada, né? E meu marido que tinha feito a listagem dos ônibus. Ele fez todas as inscrições. Aí eu lembro que na semana a gente trabalhava a gente tá aqui na igreja. E aí fala, Marquinhos, você precisa de alguma ajuda? Na época, né, os pastores precisando de alguma ajuda para a listagem? Não, pode deixar que eu faço tudo sozinho, tá bom, tá. Tem certeza? Aí eu pergunto para ele, tem certeza? Tudo certinho, tudo certinho. Então ele fez lá, né, a listagem dos 5 ônibus. Quando eu chego aqui, eu tô fazendo ônibus número 1, fui fazendo a chamada. Eu vi, assim, eu fazendo a chamada, que um ou outro só entrava, um monte. E aí o povo começou um cochicho assim. E aí eu fui pro segundo ônibus e ninguém levantava. Eu falei, ô gente, mas vocês não estão aqui não? Sabe o que meu marido fez? Ele pegou todas aquelas pessoas, fez todas as inscrições, ele foi lá no Excel, colocou tudo em ordem alfabética. Aí ele colocou, do primeiro ao 50 vai no primeiro ônibus, 51 e tanto vai no segundo. Só que aí tava lá no primeiro ônibus a criança de 3 anos e a mãe tava lá no 5º ônibus. Nossa. Imaginou o resto, né? A confusão. Uma irmã estava aqui, outra estava lá, um namorado estava aqui, outro estava lá. Os gêmeos pequenos que eu tinha que tomar conta, estava cada um num ônibus. Foi uma confusão. Aí os motoristas, o que eles falam? Não pode entrar se não tiver aqui na lista, porque tem fiscalização, é carnaval. E aí eu olhei para o Abraão, ainda bem que eu vim aqui hoje. Foi uma confusão de pai pegando filho, levando em carro para levar para Manaim, porque as crianças, eu não vou ficar longe, não tem como. E só sei que teve um ônibus que foi vazio, só foi com motorista. Porque o povo foi tudo de carro. Eu falei, Jesus amado, na volta o que eu faço? Graças a Deus, na hora de voltar, os motoristas, não, agora não tem fiscalização não. Aí entrou todo mundo dentro do ônibus. Das situações que a gente viveu, que hoje eu olhando, eu me preparando para vir aqui, eu vou lembrando de todos, de cada festa, de cada pessoa, de cada rosto, cada um que apareceu aqui. Ontem eu estava no mercado, encontrei com uma. Ela, pastora, você voltou, né? Tá lá ministrando a dança. Eu falei, voltei, minha filha, tô lá. E a gente começa a conversar e vendo todo mundo seguindo a sua vida. E eu comecei aqui assim como vocês. Talvez vocês também podem falar assim, hoje eu também não tenho nenhuma experiência, eu também ainda não tenho nenhuma história para contar, ainda não tenho nenhum testemunho para dar. Eu te digo o seguinte, que você está apenas iniciando uma fase. Vamos dizer, hoje temos muito... Quem tem menos de 18? Jesus amado. Vários. Vários. Na minha época não tinham tantos assim não, mas são vários, menos de 18. Por que eu pergunto? Porque até você completar 18 anos, você está vivendo ainda a vida que seus pais planejaram para você que eles conduzem. Ou até o primeiro emprego. Tem gente que o primeiro emprego é menos que 18. Vou tirar por mim que o meu primeiro foi aos 18, mas o meu marido foi com 13 anos. Então quando você começa já no seu primeiro emprego, aí já você começa a dar os seus primeiros passos sozinhos, não tem
os seus pais para estarem conduzindo ali você, para poder estar direcionando tanto ali você. Você já começa a construir a sua vida, já começa a fazer os seus planos, já começa a fazer o seu planejamento financeiro, para ter a sua planilha de gastos externos, né, moça? E tem as suas planilhas, os seus planejamentos. E era o que eu tinha, assim que eu comecei a trabalhar. Começa a entrar dinheiro, então você tem que saber onde é que está entrando, onde é que está saindo, e começar já a pôr em prática a educação financeira que seus pais deram para vocês. E eu também tive, quando eu entrei comecei a liderar os jovens, eu cheguei aqui e falei, Deus, e agora? Porque eu nunca pedi a Deus para liderar os jovens. Eu só pedi a Deus para eu continuar fazendo a obra dele, fazer a vontade dele, era tudo que eu queria. E sempre quis, e é o que eu continuo querendo, é fazer a vontade dele e fazer a obra dele. Então, quando eu era mais nova, eu era muito tímida, muito. Eu tinha muita vergonha. Só de olhar para mim, eu já estava ficando vermelha. Seria impossível eu falar aqui na frente, seria impossível eu encarar você. Eu ficava ali quieta, porque eu gostava de sentar nesse canto aqui, assim, nessa direção. E ali eu ficava, minha vida inteira, desde quando eu nasci, eu ficava ali. Depois que eu comecei a namorar o Marquinhos, ele começou a me puxar para frente. Ele começou a me trazer mais para frente. Ele começou a me colocar mais em evidência. Porque ele sempre gostou de ficar na frente, mas eu sempre fui tímida. Então eu nunca pedi a Deus para ser pastora. Eu nunca falei, esse é o meu sonho de ser pastora. É o meu sonho de estar liderando jovens. Não, eu nunca pensava nisso. Eu só pensava, eu quero é fazer a vontade de Deus. E como que eu vou fazer? Eu não sei fazer nada. Eu não tenho nenhuma habilidade. Eu não tenho nenhum dom. Eu não sei fazer, eu não sei cozinhar. Eu cozinho para matar minha fome e cuidar da minha família. Só isso. Mas igual essas mulheres aí, eu tenho várias discípulas que amam cozinhar, que fazem cada coisa deliciosa, mas eu não. Eu faço arroz, feijão, bife, salada, tá ótimo. Entendeu? Eu aprendi a fazer um pouco de doce, um bolo na pandemia. Pronto. Ou então eu compro pronto. Melhor ainda. Mas aí eu ficava, eu era dessa forma, essa era assim. E só que eu queria fazer alguma coisa, até que quando eu me encontrei na dança. E eu vim para dançar, e aí eu vi que eu conseguia fazer alguma coisa para Deus sem precisar falar. Só que não era só aquilo que Deus tinha para mim. Ele queria algo mais, ele me chamou para algo mais, ele me chamou para além. Só que era necessário um processo na minha vida para eu estar apta para poder fazer aquilo que ele me chamou. Mas aí eu tinha que ir para um processo, eu tinha que ir para uma sala de aula, vamos dizer. E a sala de aula sempre foram essas 4 paredes. Eu nunca saí daqui. E aqui foram onde vieram os meus maiores aprendizados de toda a vida e que me trouxe até aqui onde eu estou hoje. Quando eu iniciei então a minha vida com Deus, iniciei meu ministério, eu não tinha nada. Então eu falei, Deus, e agora? Eu preciso de uma direção. Eu preciso que o Senhor me mostre, eu preciso que o Senhor me fale para como que eu vou agir, para onde que eu tenho que ir. Eu não sei vocês, mas eu acho que aqui muitos que são como eu gosto muito de jogar, mas eu gosto de jogar joguinhos que mudam de fase, que vai acumulando pontos, que você vai. Eu gosto desse, porque eu sou exata, né, gente? Então eu gosto de acumular pontos. Na minha época tinha aquele minigame, aqueles bloquinhos que você vai somando os pontos. Eu quero é somar ponto. Eu quero sempre subir de nível, somar ponto e cada vez em menos tempo. Eu vou sim. Eu gosto desses, entendeu? Do minigame. Na minha época tinha um minigame. Depois quando veio o smartphone, veio esses joguinhos de nível, de fase, de mudança, amei. Jogava todos. Quando eu morria em um, eu tinha mais vários, né? Pra eu ir adquirindo vida nos outros. Hoje eu me policio mais porque eu não tenho tanto tempo para ficar. Então hoje eu só tenho um joguinho no meu celular que continua sendo um joguinho de blocos. Então você vê o que eu gosto. Você inicia lá a primeira fase, como é tão difícil, não instante você passa a primeira, né? Ela é tão fácil aquela primeira, aí você vai para a segunda, também é tão fácil, você fica até entediado. E aí você vai subindo, vai mudando de nível, vai subindo de fase, vai mudando, vai passando, até que aí vai chegando quanto mais que você vai subindo nas escadinhas, vai aumentando os desafios. Aí, de repente, você chega numa fase, não, essa aqui eu tô demorando mais. Você começa a morrer mais. Você começa a perder mais vidas ali. Porque aumenta o desafio. Começa a ficar difícil. Começa a ficar complicado.
Mas é necessário você continuar tentando, porque você precisa mudar de fase. Você não pode simplesmente morrer, você não pode desistir ali. E eu gosto disso, desses jogos, eu me sinto motivada, tenho meu passatempo ali, eu fico assistindo um filme, alguma outra coisa, uma série e jogando. Eu fico fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. O meu marido e meu filho ficam abismados. Você não tá vendo a série? Tô. Mas você tá jogando? Tô. Eu consigo as duas coisas. Fazer tudo ao mesmo tempo. E ali eu vou me sentir desafiada, e quando eu vou morrer, fico muito tempo numa fase, eu tenho que parar e pensar, o que eu estou fazendo de errado mesmo? Qual que é a estratégia? A que eu usei na fase anterior não está dando para eu passar nesse nível aqui. Eu preciso mudar. Então, às vezes você ganha uma dica, às vezes você ganha uma ajuda, né? Vem sempre, ou aquele maguinho lá do nível que vem te ajuda, te dá uma ajudinha ali para você mudar. Por que eu estou falando isso? Estou relacionando vocês porque a nossa vida ela é assim. Ela é composta de fases. Não é que a vida está imitando o joguinho, não, é o joguinho que está representando a nossa vida. Ela é uma mudança de fase. E quando, em cada fase, às vezes é necessário você ter uma ajuda. E a ajuda que nós sempre temos que ter é a ajuda do nosso Senhor Jesus. Amém? Então agora aqui eu vou entrar na mensagem. Eu preciso de 2 ajudantes aqui hoje, porque se você não leu a Bíblia, agora nós vamos ler um capítulo. Então eu preciso aqui do Mateus e da Ana Luísa, cada um no microfone, com a Bíblia na mão, por favor. Abram a Bíblia de vocês todos em Gênesis 32. Gênesis 32. Se eu for dar um título para a ministração de hoje, meu filho desde de manhã está me perguntando, mas o que você vai pregar? Qual que é a ministração? O que você vai fazer sobre Jesus? Mas já que eu tenho que dar um título, se você quiser anotar, o que Jesus representa para você? É uma pergunta que é o título dessa ministração. O que Jesus representa para você? Está ligado aqui os microfones? Gênesis 32. Então nós vamos ler todo o capítulo e vamos começar assim. Os homens lê o primeiro, as mulheres lê o segundo. Só que eles não vão ler sozinhos, tá? Vocês vão ler junto com eles. Amém? Gênesis 32. Amém. Os homens sempre à frente. Normal. Vamos lá? O primeiro título. Jacó. Gênesis 32. Jacó fez planos para o encontro com Esaú. Cadê os homens junto com o Mateus? Ele está lendo em outra versão. Não, tá na NTLH. Esse é o título do texto. Agora vamos começar o texto. Vamos lá. Jacó estava continuando a sua viagem quando alguns anjos de Deus foram encontrar-se com ele. 2. Quando Jacó os viu, gente, as meninas juntas, vamos lá. Quando Jacó os viu, disse: Este é o acampamento de Deus. Por isso pôs naquele lugar o nome de Manaim. 3. Jacó mandou mensagem para a região de Seir, também chamada de Edom, a fim de se encontrarem com Esaú. E lhe darem esta mensagem: Eu, Jacó, estou às suas ordens para servi-lo. Durante todo esse tempo morei com Labão. Jumentos, cabras, escravos e escravas. Estou mandando este recado ao Senhor, esperando ser bem recebido. Os mensageiros voltaram e disseram: Estivemos com Esaú, o seu irmão. Ele já vem vindo para se encontrar com o Senhor, e vem com 400 homens. Quando Jacó viu isso, teve muito medo e ficou preocupado. Então dividiu em 2 grupos a gente que estava com ele, e também as ovelhas, as cabras, o gado e os camelos. Ele pensou que, se Esaú viesse e atacasse um grupo, o outro poderia escapar. Depois, Jacó fez esta oração: Ouve-me, ó Senhor, do meu avô Abraão e de Isaque, meu pai. Tu me mandaste voltar para a minha terra e para os meus parentes, prometendo que tudo correria bem para mim. Eu, teu servo, não mereço toda a bondade e fidelidade com que me tens tratado.
Quando atravessei o Rio Jordão, eu tinha apenas um bastão e agora estou voltando com estes 2 grupos de pessoas e animais. Ó Senhor, eu te peço que me salves do meu irmão Esaú. Tenho medo de que ele venha e me mate, e também as mulheres e as crianças. Lembra que prometestes que tudo me correria bem, e que os meus descendentes seriam como a areia da praia, tantos que ninguém poderia contar. Naquela noite, Jacó dormiu ali. Depois, ele escolheu alguns dos seus animais para dar de presente a Esaú. Escolheu 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros. 30 camelas com as suas crias, que ainda mamavam. 40 vacas e 10 touros e 20 jumentas e 10 jumentos. Jacó dividiu esses animais em grupos e pôs um empregado para tomar conta de cada grupo. E deu esta ordem: vocês vão na frente, deixando espaço entre os grupos. Jacó disse ao primeiro empregado: quando meu irmão Esaú se encontrar com você, ele vai perguntar: quem é o seu patrão? Aonde você vai e de quem são esses animais que você vai levando? Então responda assim: estes animais são do seu criado Jacó. São um presente que ele está enviando ao seu patrão Esaú. E ele também vem vindo aí atrás. 19. Também ao segundo e ao terceiro, e a todos que tomavam conta dos grupos, Jacó disse: quando vocês se encontrarem com Esaú, digam a mesma coisa. E não esqueçam de dizer isto: o seu criado Jacó vem vindo aí atrás. É que Jacó estava pensando assim: vou acalmar Esaú com os presentes que irão na minha frente. E quando nos encontrarmos, talvez ele me perdoe. Desse modo, Jacó mandou os presentes na frente e passou aquela noite no acampamento. Naquela mesma noite, Jacó se levantou e atravessou o rio Jaboque, levando consigo as suas 2 mulheres, as 2 concubinas e os seus 11 filhos. Depois que as pessoas passaram, Jacó fez com que também passasse tudo o que era seu. Mas ele ficou para trás, sozinho. Aí veio um homem que lutou com ele até o dia amanhecer. Quando o homem viu que não podia vencer, deu um golpe na junta da coxa de Jacó, de modo que ela ficou fora do lugar. Então o homem disse: solte-me, pois já está amanhecendo. Não solto enquanto o Senhor não me abençoar, respondeu Jacó. Aí o homem perguntou: como você se chama? Jacó, respondeu ele. Então o homem disse: o seu nome não será mais Jacó. Você lutou com Deus e com os homens e venceu. Por isso o seu nome será Israel. Agora, diga-me o seu nome, pediu Jacó. O homem respondeu: por que você quer saber o meu nome? E ali ele abençoou Jacó. Então Jacó disse: eu vi Deus face a face, mas ainda estou vivo. Por isso ele pôs naquele lugar o nome de Peniel. O sol nasceu quando Jacó já estava saindo de Peniel, e ele ia mancando por causa do golpe que havia levado na coxa. Até hoje, os descendentes de Israel não comem o músculo que fica na junta da coxa, pois foi nessa parte do corpo que ele recebeu o golpe. Amém. Creio que todos vocês já conhecem a história, né, do nosso amigo Jacó, desde o nascimento dele, como que foi a trajetória dele. Eu acho interessante na Bíblia a história de Jacó, porque é uma história bem rica em detalhes. A gente consegue acompanhar desde o nascimento, o que aconteceu com os antepassados dele, nós vimos o crescimento dele, como que ele agiu, como que ele era, até a morte dele. Então eu sou fascinada por essa história. E quando eu estava me preparando para vir para ministrar, Cíntia, você que vai ministrar, eu falei: Deus, o que eles querem, o que é preciso, o que é necessário ouvir?
E como nós estamos aí perto de uma mudança de fase, mudança de um ano, lembrei-me dessa mensagem que Deus já tinha me dado há algum tempo atrás. E aí eu me recordei e voltei a ela. Porque assim como a gente percebe ali que Jacó estava prestes a mudar de fase, nós também estamos daqui a alguns dias, vamos mudar de fase. Vai mudando o calendário, vão mudando as idades, né? Por enquanto aí eu acho engraçado. Quando que você vai fazer 18? Em outubro? Eu falei, não, mas você acabou de fazer 17 então? Depois quando você fizer 30 já não vai ser assim, te garanto, que a sua perspectiva já vai ser outra. E aí quando a gente vai para a Bíblia e vê a questão de mudança de fase, início de fase, a gente vê na vida de Jacó que ele começou assim como todos nós, sem nada. Apenas foi. Quando você relembra na Bíblia, se você ainda não leu, quando chegar em casa durante a semana, você vai ler como que foi o início, como foi a gestação, o que levou Jacó até nessa fase que ele está agora, como foi o início da fase dele. E o interessante, se você for lá em Gênesis 28, quando ele sai então da casa dos pais, que ele vai para poder ter a própria vida, conquistar a própria vida, conquistar a própria independência, a própria família, ele pede a ajuda de Deus. Porque se você lembra da história, Jacó, para poder sair da casa de seus pais, ele enganou, ele mentiu, ele trapaceou. Porque, como você lembra, ele não era o primogênito, era o mais novo. Ele rouba o direito da primogenitura do seu irmão. Então, ele era ladrão, ele era enganador, era mentiroso, era trapaceiro, ele enganou o pai, ele não respeitou o pai. Ele saiu nessas condições, com essa história, com essa bagagem da casa dos pais dele. E quando ele se viu fora da casa dos pais dele, pronto, e agora? Sem nada. Ele começa a trajetória dele apenas com um bastão na mão. E aí ele faz uma oração. Deus, se o Senhor me der roupa e comida, se o Senhor me levar em segurança e me trazer em segurança para a casa dos meus pais, o Senhor será o meu Deus e em tudo eu te darei o dízimo. Então ele pediu a Deus, porque ele estava iniciando uma nova fase. Uma fase que era desconhecida para ele. Uma fase que ele estava agora sozinho. Que ele não tinha os pais perto. Ele não tinha o irmão ali, mesmo porque o irmão estava com ódio dele. O irmão jurou que ia matar Jacó. E aí Jacó sai para iniciar uma fase importante da vida dele, que é construir algo, que é construir a família dele. E aí agora a gente lê o final de uma fase, que ele chega, quando ele chega ali nesse capítulo que nós acabamos de ler, ali ele tem família, ali ele tem esposa, ali ele está rico, ali ele tem saúde, mas ele estava diante de uma nova fase e ele não sabia o que viria, o que iria acontecer. Então ele precisava novamente de ir para Deus e falar: Deus, o que o Senhor tem para mim? O que é necessário agora? A gente lê, nós lemos aqui esse capítulo e aí um versículo fala que ele estava indo tomar a decisão, que ele saiu da casa de Labão, ele tinha que ir encontrar-se com seu irmão, porque ele queria voltar para a terra dele. E a promessa de Deus que tinha feito era essa, que ele iria voltar. Mas ele tinha que enfrentar o irmão. Tem certas coisas que fazemos na nossa vida que tem hora que a gente faz até sem pensar, mas elas têm uma consequência. Tem um momento que você tem que encarar, que você tem que enfrentar aquilo que você fez, vamos dizer assim, a merda que você fez, você tem que ir lá limpar. Porque ninguém vai limpar para você. E quando a gente cresce, qual que é uma das características? Você já está grande já, que você é capaz de se limpar sozinho, de se alimentar sozinho, de se cuidar sozinho. Então tem momentos que você tem que ir lá limpar a merda que você fez. Então Jacó chegou nesse nível. Ele: agora eu tenho que voltar. Eu saí porque eu tinha um objetivo, eu tinha uma missão, eu queria conquistar algo, agora eu conquistei. Eu tenho um nome, eu tenho riqueza, eu tenho gado, eu tenho família, eu tenho esposa, e não só um, ele tinha 4. Não só um filho, ele estava com 11, então ele já tinha uma descendência, ele tinha empregados, vários empregados, tinha toda uma gente andando com ele. Quem foi sozinho e agora volta sendo acompanhado por uma pequena multidão.
Ele cumpriu, ele foi, fez o que tinha que fazer e está voltando. Mas e agora? E aí, chega o relatório, seu irmão está vindo aí, com 400 homens. Pensa o medo. Você já teve medo? Sim. Sei, de irmão mais velho, pai, ó, seu pai está chegando. A mãe fala, né? Vou falar assim, nem todo mundo tem irmão. Ó, quebrou alguma coisa, sem querer mexeu no que tinha que fazer. Falou o que não devia ter falado, mexeu. Seu pai está chegando, não sobe aquele frio assim, e agora? Pede até pelo amor de Deus para a mãe, para interceder por mim, né? Porque a mãe é que intercede. A mãe faz o papel do Espírito Santo dentro de casa, né? Para passar tudo lá. E vem, mãe, pelo amor de Deus. Agora imagine Jacó, seu irmão vem com 400 homens. Ele teve medo. Quando ele teve medo, o medo, ele é um bom sinal. Porque é um mecanismo de defesa nosso. Mas você não pode fazer o quê? Deixar ele te paralisar. Tem hora que o medo é tão paralisante que te impede de fazer algo. Te impede de conquistar algo. De fazer aquilo que você tanto que estava querendo ali fazer. E eu lembro que tem uma amiga que ela, quando ela foi aprender a dirigir, estava lá na autoescola, estava tudo muito bem. O instrutor era muito bem. Quando chegava na hora do exame, ela tremia, amonçoava, era um desespero, que ela errava tudo, ela não passava. E ela todas as vezes era desse jeito. Quando chegava na hora do exame, ela não conseguia. Ela acabou desistindo, ela não, isso não é para mim. O medo paralisou. Nós não podemos. O medo ele é um alerta, mecanismo de defesa, mas a gente precisa enfrentar. A gente não pode parar, a gente não pode, diante dele, falar, não vou fazer mais nada. Não. Só que a Bíblia fala que quando Jacó se deparou com medo, ele foi para Deus. Ele orou, porque ele tinha um desafio. Ele orou porque ele tinha que consertar algo. Ele foi pedir a ajuda de Deus. Foi lá orar porque ele precisava se reconciliar com o irmão dele. Você tem medo de quê? Alguma coisa te paralisa? Eu tenho medo nesses medos banais, não, tá, gente? De aranha, de rato, tem muito de barata, entendeu? Não é esse tipo de medo, não. Não é esse tipo de medo. Mas qual que é o seu medo? O que te paralisa? Deus, eu preciso romper. Peça ajuda de Deus. Então, o versículo 9 diz assim: depois Jacó fez esta oração: ouve-me, ó Senhor, Deus do meu avô Abraão e de Isaac, meu pai. Tu me mandaste voltar para minha terra e para os meus parentes, prometendo que tudo correria bem para mim. Eu, teu servo, não mereço toda a bondade e fidelidade como que me tens tratado. Quando atravessei o rio Jordão, eu tinha apenas um bastão, e agora estou voltando com estes 2 grupos de pessoas e animais. Ó Senhor, eu te peço que me salves do meu irmão Esaú. Tenho medo de que ele venha e mate e também as mulheres e as crianças. Lembra que prometeste que tudo me correria bem e que os meus descendentes seriam como a areia da praia, tantos que ninguém poderia contar. Diante do medo, lembre-se das promessas. Porque a promessa é que te dá um norte. A promessa é que te mostra o caminho. Então você está com medo? Lembre da promessa. Qual que é o seu medo? Quando eu comecei, com 16 anos, comecei a namorar o Marquinhos. Antes dele eu já tinha namorado um rapaz. Só que qual era o meu medo? Que eu fosse ficar pra titia, que eu nunca ia conseguir ninguém. Porque eu me achava muito feia. Eu não gostava do meu cabelo, eu não gostava da minha cor, eu não gostava dos meus... Eu me achava muito feia. E aí eu achava que eu não ia conseguir nunca. Esse era o meu medo. Só que aí tem vezes quando a gente está com medo, a gente vai e faz qualquer coisa. Pega qualquer coisa. Já vou pegar o primeiro que aparece. Foi assim que eu fiz. Peguei o primeiro que apareceu. Aí
não foi uma boa experiência, que durou apenas 6 meses. Eu tenho que contar, gente, meu filho tá aqui, não pode ficar ouvindo uns negócios desses, porque senão cria ideia. Ela, ele tá de olho ali, falou, o que eu vou falar? A ordem em casa, ela sempre tá namorando só por 18. Aqui que a pessoa que temor que com 15 já era dona do próprio nariz, né? Então vai eu. Chega um camarada aqui, na rede de jovens, primo de uma menina, mais velho que eu, veio. Só que aí o menino começou, ele gostou de mim, né? Ele começou a mandar recado, começou a falar com ela, porque ninguém nunca tinha feito isso. Falei, então é esse aqui, né? Que até agora não aconteceu isso. Então deve ser ele. Com aquela luta, né? Com a minha mãe, não sei o que. Foi uma luta danada durante um ano. Por fim, o meu pai fala com a minha mãe, melhor deixar, porque senão vai fazer escondido. Mas eu não estava namorando escondido, não estava. Porque eu estava obedecendo, só que o menino estava vindo aqui. Aí meu pai vinha para a rede de jovens para ver também. Às vezes eu chegava, de repente meu pai chegava ali para ver onde que eu estava e o menino estava aqui, estava todos os dois aqui. Isso que ele queria saber, entendeu? Mas aí só sei, gente, que eu falei, isso aqui não deve ser o que Deus prometeu para mim, não pode. Aí quando minha mãe finalmente falou, tá, Cid, pode chamar ele para vir namorar, para vir aqui em casa conhecer a gente. Lá vai eu, né? Fui toda feliz falar com o menino, não, agora a gente pode namorar. Aí, né, gente, foi dar o primeiro beijo. Eu fico tão ouvindo. Eu nunca tinha beijado na vida, né? Porque eu queria beijar, é lógico, né? Nunca tinha beijado na vida. E aí eu tava com a cena do filme na cabeça. Qual que é a cena de filme, primeiro beijo aí? Você vê? Era o que eu queria, que eu imaginava. Gente, aí tava lá no ponto da Rio Branco, lá em cima, que a gente subiu, né? Onde tava lá em cima, lá no ponto do Rio Branco. O menino vem, que aí minha mãe deixou, então ele podia me dar um beijo. Vem, menino, dá um beijo. Gente, eu nunca tinha beijado na vida, mas eu sabia que aquilo lá não tá prestando. Esse negócio não tá bom. Não teve o pezinho que fez isso. Não, ali eu já me arrependi. Mas, como eu sou teimosa, ali eu já tinha me arrependido. Eu peguei e falei assim, vou ter que ficar namorando menina. Cara, que eu cheguei pra minha mãe falando que eu não gostei de beijo. Mas fiquei 6 meses, gente, o negócio não melhorou. Só piorava. Aí eu falei, não, isso aqui não vai prestar, não vou aguentar isso aqui muito tempo, não. Dito e feito, com 6 meses eu mandei ele, falei, pedi ele um tempo. Tô pedindo, ele tá esperando até hoje. Eu só fiquei assim, perdendo, que eu era tão tímida, eu sabia nem ter isso. E aí, gente, meus amigos aqui da rede jovem, tudo falava, né, comigo assim, você não tá enxergando, você não tá caraca, você não tá vendo. Mas o medo, tem hora que tapa a sua visão. Ele não deixa você ver direito, então aí você pega a primeira coisa que te oferece. Você esquece ali da promessa. E aí depois daquilo tudo, minha visão abriu, eu pedi um tempo, né? E aí Deus vai e traz o Marquinhos pra cá. Porque ele não aceitou Jesus na casa da missa, ele aceitou Jesus na Batista, Jardim das Oliveiras. Foi lá que ele aceitou Jesus. E mesmo a gente se conhecendo, a nossa família se conhece desde quando a gente está do ventre, mas ele aceitou Jesus lá. Aí como a avó, a mãe, era tudo da casa da missa, fizeram de tudo para ele vir para a casa da missa. Só que ao invés de ele vir para a sede, porque aqui é chamado de sede, porque é a igreja central das casas da missa em Juiz de Fora. Como o povo tinha planta mais ou menos da sede, achava que a gente era finalista de pé, aí ele quis ir para o bairro. E aí ele foi, e ele morava no Marumbi, e quem liderava os jovens lá era o pastor Encarnação. Então por isso que meu marido é meio... Está explicado. De quem que ele é fruto, entendeu? Quem que ele é fruto lá, a influência da vida dele. Então ele era de lá, só que aí a avó dele, mesmo inconformada, porque ela tá assim, não, a moça que Deus tem pra você não tá aí, ela tá na sede. Aí ela fez de tudo pra ele vir pra cá. E aí sabe como é que ela fazia de tudo pra ele vir pra cá? Ela chegava perto dele, e aí meu filho, como que foi culto hoje? Ah, bom, foi bem e tal. Ah, então, eu vi a Cíntia falou que tá com muita saudade de você, tá? Aí chegava perto de mim, oi minha filha, tudo bem com você? Eu falei, tudo bem, dona
dona Marta, não dela. Eu tô namorando, tá, mas é com ele que você vai casar, não, você vai casar com meu neto, tá? Aí chegava uma semana, não, mas quem ele foi? Que a Cindy falou que tá com muita saudade de vocês sábado lá na rede de jovem. Aí eu não falava nada, entendeu? O que ela fazia? Até que ele veio aqui pra rede de jovem. E aí nisso eu já tinha terminado com o menino e eu fui orei, falei, Deus, é o seguinte, eu não quero passar de mão em mão, eu não quero fila, não quero isso, eu quero agora só meu marido. E aí eu fui e falei, Deus, ele tem que ser bonito, porque o primeiro era feio. Ele tem que ser bonito. Graças a Deus que ele não tá aqui, porque meu marido ele se acha. Então, ele é assim, gente. Não fala como eu falei pra vocês, não. Ele chega no banheiro e ele fala, eu sou muito bonito. Então ele já se acha. A autoestima ele é muito. Enquanto a minha era baixa, ali é elevada, entendeu? Então não precisa ninguém elogiar ele, que ele se elogia. Então não pode ficar elogiando muito, senão estoura o balão. Entendeu? Aí eu falei, tem que ser bonito. Ele tem que ser, bonito, trabalhador e que não precisava ser mais velho que eu, porque o primeiro era 4 anos mais velho que eu. E o Marquinhos é um mês mais novo que eu. Então a gente tem que ter idade. E aí Deus foi e atendeu o meu pedido. E trouxe o Marquinhos. E aí eu tomei posse da promessa. Mas o medo, além de te paralisar, ele te cega. Ele te impede ou ele atrasa você de conquistar e de receber a sua promessa. Então, o que tem te paralisado? Qual que é o medo? O que afronta você? Talvez você tenha o mesmo medo que eu tinha, né? De não ter namorado, de ficar pra titia, de ficar pra titio, de não conquistar a família. Jacó iniciou a vida dele, ele também não tinha nada, assim como a maioria de vocês. Ele também não tinha família, ele também não tinha bens. E aí ele foi para Deus. Depois que eu tomo a minha primeira mancada, eu fui para Deus. Aí sim, quando veio o Marquinhos, eu soube que era beijar direito. Mas tem hora que a gente se precipita. O medo faz a gente se precipitar em acelerar o processo. E tudo existe um processo. Jacó aqui ele orou porque ele não tinha mais saída. Ele estava diante de uma situação em que ele viu, oh, Deus me abençoou agora, eu não tenho mais jeito. Tem hora na vida, e é mais de uma vez, é mais de uma hora que a gente chega nesse momento. Deus, agora eu preciso. O que eu vou fazer daqui para frente? O Jacó tinha saído da casa dos pais dele, teve toda a vida, conquistou tudo. Estava ali com família, estava ali com dinheiro, tinha ali com saúde, mas ele estava diante do momento. O que eu vou fazer? Então não é o você ter algo, mas é você entender que você tendo ou você não tendo, a direção sempre vem de Deus. A sua vida em cada fase, se você for mudar de fase, você entrar numa nova fase, é sempre preciso da mesma pessoa te dando direcionamento, que é o nosso Senhor Jesus. Amém? Amém. Estão comigo? Amém. Então, depois da oração, Jacó então tomou atitude. Qual atitude? Ele queria alcançar o perdão do irmão. Versículo 13. Naquela noite Jacó dormiu ali. Depois ele escolheu alguns dos seus animais para dar de presente a Esaú. E aí descreve aqui a quantidade de animais para você ter uma noção do que ele tinha, os bens que ele tinha, a quantidade de dinheiro que ele tinha, dividiu eles em grupos e foi separando os grupos porque ele ficou com medo que o irmão dele atacasse, viesse, matasse todos eles. E aí Jacó pensou assim, né? Eu vou acalmar meu irmão com todos esses presentes e quando nos encontrar, talvez ele me perdoe. Talvez, quando alguém está com raiva de você, você precisa ir lá consertar um problema que você causou, ou limpar lá a merda que você fez. Dê um presente. A Bíblia ensina. Então, rapaz, você fez raiva na menina? Ela não está aguentando nem olhar para sua cara. Dá um presente, pastor. Se eu chegar com esse presente, ela vai tampar na minha cara. Seja esperto. Não dá Seja esperto, pede uma amiga.
para entregar. Foi assim que Jacó fez? Mandou o empregado ir entregar? Faça como Jacó. Pede a amiga para entregar, gente. Fala assim, entrega lá para a mulher. Ela está morrendo de raiva de mim. Faz desse jeito. A Bíblia está aqui para dar exemplo, é para a gente seguir, não é só para ler, não. Amém? Estão entendendo? Eu estou dando várias dicas hoje, tá? O fim do ano está chegando, está mudando de fase. Pois é. Tem que passar passeio. É, né? Tem que levar o pessoal para passeio. Versículo 22 diz assim: naquela mesma noite, Jacó se levantou e atravessou o rio Jaboque, levando consigo as suas 2 mulheres, as suas 2 concubinas e seus 11 filhos. Depois que as pessoas passaram, Jacó fez como que também passasse tudo que era seu, mas ele ficou para trás sozinho. Você vai passar por momentos, e mais de um na sua vida, em que você vai se separar, você está sozinho. Pode ter uma multidão, mas você vê que você está sozinho. É um momento que é só você e Deus. É ali que, ou tudo ou nada, ou Deus, só faz alguma coisa ou agora não tem saída. É nesse momento. Chega um momento que você tem que ficar sozinho. É você e Deus. Não tem pai, não tem mãe, não tem esposa, não tem namorada, não tem amigo, não tem rede social, não. É só você e Deus. Você tem gasto o seu tempo para ficar só com Deus? O seu secreto, os seus momentos, você está ali com Ele, que é só Ele? Ou os momentos que você pode, você está lá nas redes sociais, você está jogando, você está pensando com alguma, ou você não tem esse momento. Não, simplesmente eu não tenho. Mas se você quiser ter sucesso, alcançar, quer ter promessas, quer que Deus te dê promessas, você vai precisar ter tempo a sós com Ele. Ter tempo de qualidade. Se você não fizer isso por vontade própria ou por amor, o medo vai fazer isso com você. O medo de alguma situação que você vai enfrentar na vida, você vai enfrentar. Quando eu iniciei, né, na rede de jovens, era com vocês, também não tinha muitas experiências, mas eu, até hoje, nesse longo desses anos, Deus que me trouxe até aqui, eu vivi situações de medo. Em que eu precisei, Deus, agora é só o Senhor. Foram situações de perder dinheiro. Isso daí, minha filha, é uma que entra, que sai, vai de novo. O que mais a gente perde nessa vida? Dinheiro. Ganha e perde. Foi situações em que a pior de todos, como alguns aqui já sabem, foi quando meu filho faleceu. O problema que eu estava ali com ele, vivendo todo o deserto. E naquela época eu já estava liderando os jovens. Quando eu retornei, depois de todo o episódio, voltei aqui para a rede de jovens, continuei o trabalho de jovens, situação de medo. E aí, naquele momento, eu fui para Deus. Que eu falei, Deus, e agora? O que o Senhor tem para mim? Qual que é a direção? Porque eu tinha feito um planejamento, eu queria também uma família. Então, Deus me enviou um namorado, a gente começou a namorar, a gente casou, nós estávamos juntos no ministério, e Deus deu um filho, quando Deus tira o filho, e agora? Qual que é a direção? Acabou uma fase, acabou uma história. E agora, qual que é a direção? Essa pergunta eu fiz para Deus em 2008, foi quando Ele me deu essa ministração. Está no mesmo papel, desde aquele ano. Porque eu tinha chegado aqui na rede de jovens. E eu tinha acabado de enterrar meu filho, e eu cheguei em dezembro perguntando, o que o Senhor tem agora para mim? Já ia mudar uma nova fase. E eu estava perdida. O que o Senhor tem para mim agora? Qual a direção que eu vou seguir agora? Eu estava aqui, eu sabia que eu tinha que continuar com o meu ministério, mas para mim, qual que era a direção? Então Deus ministrou comigo naquele ano, em 2008, nessa ministração que eu estou fazendo para vocês. Que eu precisava dele de novo. Que eu tinha que ir para ele de novo. E aí eu fui para Deus. O que o Senhor tem para mim? Passa o ano, vira o ano. 2009, estava eu grávida novamente. Vocês sabem a história.
E aí agora eu volto aqui de novo, porque eu estava aqui num dos cultos e Deus me disse, eu falei com Deus, Deus, hoje eu tenho família, eu tenho esposa, eu tenho filhos que são uma bênção, foi o Senhor que me deu. Se eu estou aqui, se eu tenho vida, foi porque o Senhor que me deu. Os bens mais preciosos que eu tenho, depois da salvação, meu marido e meu filho, foi o Senhor quem me deu. E agora meu filho já está começando a fase dele, a vida dele. Ele já está começando os projetos dele, ele já está começando a caminhar sozinho, a comer sozinho, a se limpar sozinho. Eu fico dentro de casa, tem hora que eu não tenho mais função. Porque quando eu acordo, ele já tomou café, ele já arrumou a cama dele, já fez tudo. Ele já está vivendo a vida dele, ele já está fazendo os projetos dele, ele já sabe o que ele quer da vida dele. E aí agora eu venho aqui de novo, com toda uma história, mas eu chego diante de Deus. E agora, meu Deus, o que o Senhor tem para mim? Qual vai ser agora a próxima fase da minha vida? Eu continuo aqui com o mesmo desejo de fazer a sua vontade, mas e agora? Qual que é a próxima fase? Qual que é o próximo episódio, né, da minha fase, da minha vida? Porque o final eu acho que ainda não chegou aí não. Porque achei que está lá no trono, diante do trono. Não sei se vai ser em arrebatamento ou se vai ser por morte. Mas eu sei que lá é o final. Mas eu sei que não é agora. E aí eu estou aqui de novo. Ontem eu falei isso com a minha discípula. Eu planejei até aqui. Aí agora meu filho já está seguindo a vida dele. O que Deus tem para mim? Eu vim de novo. O que eu quero dizer? Não importa se você está começando, se você não tem nada, se você já tem tudo. Continua precisando de Jesus. Continua precisando que Ele te direcione. Você sempre vai precisar dele, porque toda a sua vida ela é para Ele, ela é por Ele. Você pode ter os seus projetos, talvez você pense, pastor, eu não quero esse negócio de ter filho, não, eu também já tive esse pensamento alguns anos atrás. Eu quero seguir carreira, eu quero ter as minhas empresas, eu quero ir fazer a obra de Deus, eu quero, sei lá o que você quer. Tem outros projetos que sejam diferentes dos que eu tive, dos que eu alcancei. Mas quando você alcançar, vai chegar um momento que você vai se ver sozinho e você vai precisar da direção de Jesus. E você vai ter que ir para Ele, assim como Jacó foi, assim como eu fui, e é mais de uma vez. Não é apenas uma. Continuando, versículo 25. 24. Mas ele ficou para trás sozinho. Aí veio um homem que lutou com ele até o dia amanhecer. Quando o homem viu que não podia vencer, deu um golpe na junta da coxa de Jacó, de modo que ela ficou fora do lugar. Então o homem disse: solte-me, pois já está amanhecendo. Não solto, enquanto o Senhor não me abençoar, respondeu Jacó. Aí o homem perguntou: como você se chama? Jacó, respondeu ele. Então o homem disse: o seu nome não será mais Jacó. Você lutou com Deus e com os homens e venceu. Por isso o seu nome será Israel. Mais interessante até aqui, Jacó, esse é o nome que ele recebeu. Se vocês não sabem o que significa, que é enganador, que é mentiroso, que é trapaceiro. Até então ele era conhecido pelo nome dele, Jacó, e pelas características daquele nome, pelas qualidades que carregavam aquele nome, porque aquela tinha sido a vida dele até então. E aí o que acontece? Ele vai conquistar os projetos dele, ele vai e encontra alguém que faz a mesma coisa com ele, porque tudo aquilo que você planta, você colhe. Então ele foi e colheu com o sogro dele, Labão, tudo aquilo que ele tinha feito. Então ele viveu durante 14 anos sendo enganado, sendo explorado, sendo passado para trás pelo sogro dele. E aí até então ele consegue escapar do sogro, consegue retornar para a casa dos pais, vai diante de Deus. E aí, quando ele já está com tudo, Deus vai e pergunta: mas qual que é o seu nome? Tem hora que a gente chega diante de Deus: Deus, eu já tenho casa, eu já tenho empresa, eu tenho isso, você mostra tudo que você tem. Mas aí Jesus vai e fala: mas quem é você? O que você fez para conquistar tudo isso? Por cima de quem que você passou para conquistar tudo isso? Como que você conquistou tudo isso? Como você é conhecido? Nós temos aprendido, principalmente pelas últimas ministrações das 7 lições, sobre o significado do nome. Significa José, que é a palavra profética que nós temos para 2023, o ano José, significa crescimento e colheita. Jacó significava enganador, trapaceiro.
mentiroso. O que o seu nome significa? O que você carrega? O que te trouxe até aqui? Ou como que você está iniciando essa nova fase? Esse nível agora da sua vida? Quem tem sido você? O que você fez? Como que as pessoas têm conhecido você? Elas têm te chamado de quê? O nome significa muita coisa. E às vezes, e a maioria que não tem filhos, espero que vocês já estejam aprendendo com o nosso pastor, escolham bem o nome dos seus filhos. Porque o nome ele dá uma característica. Ele vai dar vai dizer o que aquela pessoa vai ser, o que ela vai fazer, o vocário dela geralmente é dessa forma. Eu vou pegar os exemplos da minha casa. O meu marido se chama Marcos Ângelo. Marcos Ângelo significa aquele que prega, mensageiro. E o que meu marido faz? Prega a palavra de Deus. Isso já está dentro dele. Ele ama fazer, ele é fominha. Se você pegar o iPad dele, tem muita ministração ali, porque é o que ele gosta de fazer. Quando ele vai para a cela, ele já está ali. Você quer pregar como que ele diz assim? Não aceita não? Deixa que eu prego. Eu vou pregar. Pode falar. Deixa que ele gosta de fazer isso. É o nome dele. É o que ele carrega. É a missão que ele tem. Aí, pastora, então eu estou lascada. Porque o meu nome, meus pais não tiveram essa visão. Então meu nome você não é o único. Meu nome, a tradução do meu nome não tem nem significado. É uma derivação de uma deusa grega. Isso vai fazer nada. Nada. Não incluiu nada. Então, como que eu era conhecida? Pelas minhas qualidades, por aquilo. Como eu não tinha qualidade nenhuma que eu achava, eu não fazia nada, eu vou falar assim, a Cíntia, ninguém, aquela lá. Aquela, nem tinha nome. Aquela que fica lá, aquela branquinha, né? Porque aí pega as características físicas, né? Aquela branquinha ali. Ou então aquela orelhuda ali. Aquela dentuça. De cabelo enrolado, é assim que fala, né? Aí começa a falar as características físicas para poder falar quem é você. Aí como eu aprendi, escolhi o nome do meu filho, Isaías Abizar. Quando eu escolhi, fui procurar o significado, significa salvação é Deus e Ele existe. Além de uma afirmação, isso é uma mensagem. Mas eu falei assim, é para a gente levar a mensagem, né? Eu tenho que evangelizar sempre. Eu me deparo com meu filho dando testemunho depois do encontro. Eu vou ser pregador. Levarei a mensagem. Porque o que eu falei que ele faria. Pastor, e com a gente? Tem solução para a gente? Para Jacó teve. Ele teve um encontro com Deus, Deus mudou o nome dele. Passou de enganador a ser príncipe. Defende, o príncipe que luta e que vence. Então não importa o nome que aí você carrega aí, que você pensa, quem sou eu? Com Jesus você sempre é alguma coisa. Com Jesus você é mais daquilo que você pensa, mais daquilo que você pede. Porque Jesus te leva além. Jesus sobe o nosso nível. Hoje, não fala Cíntia Cadalê, fala a pastora Cíntia. A pastora Cíntia. Eu pedi? Não, mas foi o que Deus me deu, é o que eu sou hoje. E hoje eu chego aqui, não hoje mais liderando, né, a rede de jovens, vocês têm agora a nossa pastora, né, liderando, minha discipuladora, minha amiga, que lidera todos vocês, mas hoje eu venho diante de vocês numa nova fase. Conquistei tudo que eu queria, que era a minha família, hoje eu tenho, mas hoje eu falo, Deus, o que isso aqui para mim? Para onde o Senhor vai me levar? Vamos mudar de fase, de um ano. Você já se perguntou para Deus, já perguntou para Deus o que Ele tem para você? Você já fez os projetos, não só pessoais, tem projetos ministeriais, mas o que Ele tem para você? Para onde Ele vai te levar? Como que as pessoas vão te chamar depois que você tiver um encontro com Ele? Porque tudo começa nele, tudo vem dele, tudo é por ele. Não importa a fase que você estiver começando, que você estiver terminando, você vai para outra, todo início de fase, você tem que ir diante de Jesus. Você tem que ir para ele, porque é ele que dá a direção. Esses dias eu falei, Deus, eu estou aqui.
Meu filho agora quase não precisa de mim. Meu marido e eu, nós nos colocamos novamente diante do Senhor para poder fazer sua vontade. O que o Senhor tem para nós agora, daqui para frente? Porque o Senhor já está dando promessas para o meu filho. O Senhor, ele já está tendo projetos. E agora para mim? A vida não acabou, a vida continua. Continuar fazendo a vontade de Deus, eu vou fazer. Mas o que o Senhor tem para mim? Lembre-se que você precisa ficar só com Deus, porque só Ele vai responder essas perguntas. É só Ele, porque Ele é o dono da sua vida, Ele é o dono da minha vida, Ele é o dono dessa obra, e Ele te plantou aqui, não é à toa. Porque tudo vem por Ele, tudo é para Ele, tudo é por meio dele, não há outro. Eu me coloco diante de Deus e eu sempre agradeço, porque um dia eu não tinha nada e hoje eu ainda não tenho tudo o que eu queria. Dinheiro eu ainda não tenho, mas a família eu tenho, que é o bem mais precioso. E não importa se eu tenho uma casa ou se eu não tenho, eu tenho a eles. E onde eu for, eu sei que eles estarão. E se eles estiverem, eu agradeço a Deus. Mas se eles não estiverem também, eu sei que Deus está comigo. Porque tudo começa em Deus, tudo termina em Deus. Você tem que entender que a sua vida é para glorificar somente a Deus. Então que você pegue o exemplo de Jacó, um homem rico, que aos seus olhos, não, mas ele já tinha tudo, não. Ele continuava precisando de Deus. Ele continuava precisando da direção de Deus. Porque tudo é dele. Tudo vem por meio dele. Não se esqueça disso. Em 2023, você tome a decisão de sempre ir para ele. Sempre pedir a direção dele. De agora para frente, se esse não é o seu filho, passe a ser agora. Passe aí diante de Deus, pedir a direção dele. Feche seus olhos. Coloque diante de Deus os seus medos. Coloque diante de Deus as promessas já que Ele fez para você. Coloque diante de Deus os desafios que você tem enfrentado. Peça a Ele, Deus, qual que é a direção agora? Como eu preciso conduzir agora? O que o Senhor tem para mim agora, daqui para frente? Deus, eu entendo e sei do Senhor, eu nada sou, eu nada posso. É só Ele que vai tirar as respostas que você tem procurado, que você tem clamado. Não é amigo, não é
Ó.